Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na quinta semana da Quaresma, no ano de São José, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado: Se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendente de Abraão, no entanto, procureis matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procureis matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente amarias, porque de Deus é que saí. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, veja bem um processo que Jesus, desde ontem, quando ele dizia: faço aquilo que meu Pai me manda fazer, eu copio o que o Pai é, a insistência de Jesus para falar da sua natureza, de onde ele veio do Pai. Ele tem uma origem, a origem é o Pai. Então, eu faço o que meu Pai me manda fazer. E olha que ele está falando para judeus que tinham acreditado nele. Veja bem, os judeus que tinham acreditado nele, ou seja, que estava seguindo a Cristo, que estava o acompanhando. Porém, muitas pessoas convertidas ao catolicismo traz ainda um histórico de vida que é da vida pagã, da vida talvez até de outros cultos não cristãos exercendo na sua própria vida e que conhece a palavra, experimenta a palavra e se converte. Ou seja, então traz alguns históricos. E esses judeus que aqui está se apresentando, vêm com históricos das suas vidas religiosas, digamos, né? Fora do novo que Jesus veio trazer. E aí há um embate aqui, quando eles se escandalizam, quando Jesus fala com eles que eles serão livres.
se permanecerem na minha palavra, vós sereis livres. E aí, eles começam a questionar e começam a fazer uma bagunça na cabeça deles, porque até então, eles achavam que eram fiéis a Abraão, achavam que faziam tudo que está no ensinamento do pai Abraão, que é o pai da fé, lembremos, né? Um dos grandes títulos de Abraão é o pai da fé. E Jesus vai mostrando para eles o quanto eles desviaram do ensinamento de Abraão, o quanto eles desviaram e caíram aonde? No pecado. E por isso que Jesus diz, quando Jesus responde a eles, diz dessa maneira: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece sempre na família. Ou seja, olha como Jesus está trazendo essa relação entre ele e o Pai, que é uma grande família. Então, há uma ação aí trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa grande família. Então, quem está no pecado, sai de casa. Quem está no pecado não experimenta mais o que é da casa, ou seja, o que vem de Deus, o que provém de Deus, o que Deus produz. E aí Jesus começa a mostrar para eles o quanto eles experimentam o pecado. E aí ele vai dizer: mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres, que bonito. Se libertar a partir de Cristo. Sei bem, diz Jesus, sei bem que sois descendente de Abraão, no entanto procurais matar-me. Olha só, olha que interessante. Olha como o Cristo mostra para eles que há uma contradição, porque eles deveriam, pelos sinais, reconhecer Jesus Cristo. Pelos sinais, eles deveriam experimentar aquilo que Abraão já anunciava, aquilo que Abraão ensinava, né? Olhando profundamente para o pai da fé, Abraão. E aí, ele continua assim, mostrando para esses judeus o quanto eles estavam longe da verdade, e a verdade estavam presos, ou seja, no pecado, e o pecado produziria a morte de Cristo. O pecado os faria rejeitar o projeto salvífico que Cristo veio trazer, que Cristo veio anunciar. E aí, eles continuam nesse embate com Jesus, e quando eles vão falar, disseram então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. E Jesus responde a ele, bem, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim, porque não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Então, amados filhos, amados, nós precisamos perceber quem está sendo o teu pai, quem tem sido teu pai. Porque se nós amamos a Deus como pai, não tem como amar a Deus como pai sem reconhecer o Filho Jesus, sem reconhecer o enviado, sem reconhecer aquele que veio para nos apresentar o Pai. Então, eu e você só conhecemos o Pai porque Jesus nos apresentou e nós não queremos reconhecer Jesus Cristo. Não há uma verdadeira conversão, não há uma verdadeira mudança. Nós amamos a Deus, claro que nós amamos a Deus, mas queremos viver como os pagãos. Queremos viver como qualquer uma pessoa vive,
Se eu sou católico, eu não sou qualquer um. Eu não posso viver como qualquer um. Não existe isso. Eu não posso, olhando direto à passagem de ontem, né? Eu não posso saborear as coisas do mundo e achar que sou de Deus. Por isso Jesus disse ontem para nós, eu não sou deste mundo. Você é daqui de baixo, eu sou do alto. Você é apaixonado pelo mundo e eu não sou deste mundo. Então, mais uma vez, esse embate, essa continuidade, dessa insistência de tentar contradizer a palavra de Cristo, tentar desdizer aquilo que Cristo diz. Amados filhos, eu estou cansado de ver pessoas da igreja, irmãos da igreja, pessoas de comunidade, irmãos de comunidade, vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que muitas vezes pregava e que muitas vezes ouvira uma santa e bela pregação e hoje está vivendo vidas totalmente contrárias. É como se você tivesse, ou que pudesse, desmentir a verdade de Cristo, que Ele não te liberta nada, que agora você está melhor, que agora você é feliz. Uma vez, um jovem me disse o seguinte, eu gravo até hoje essa palavra desse jovem. O jovem era meu dirigido espiritual e ele disse uma vez o seguinte, olha, eu perdi tempo na igreja, porque agora ele estava vivendo outras pedagogias, né? E aí abandonaram a fé, abandonaram a igreja. Saiu da casa, né? Saiu de casa. O filho que vive para Deus não sai de casa. Então saiu de casa. Mas voltou arrebentado. Voltou arrebentado e hoje é um bom cristão, é um bom católico. Porque realmente, muitas vezes, o filho que sai, o filho pródigo, né? Um pouquinho de filho pródigo, que nós temos aí talvez eu não encontro a palavra, nós temos uma inclinação, talvez achei a palavra, uma inclinação a filho pródigo, né? A fugir de casa, sair de casa, pegar a parte da herança, né? E gastar essa parte da herança consigo mesmo e com tantas outras pedagogias. Porém, importante dizer aqui nessa palavra de Deus para nós, é que Jesus quer mostrar para eles, para mim, para você, que nós devemos ser fiéis a Deus, Pai, acolhendo a palavra de Jesus, acolhendo a palavra de Jesus, seremos fiéis a Deus Pai, que nos foi apresentado um Pai, o Pai da misericórdia, foi nos apresentado esse Pai. E nós devemos ser fiéis a esse Pai. Nós não podemos ter uma paternidade desse mundo. Quando eu digo paternidade desse mundo, eu não estou dizendo a sua paternidade biológica. Eu estou falando da paternidade do mundo que produz o pecado e que nós acabamos tendo um pai no mundo que é o autor do pecado. Porém, nós somos chamados a rejeitarmos, nós somos chamados a buscarmos o verdadeiro Pai, que é o nosso Pai do céu, que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso amado Deus, nos apresentou e quer que nós nos aproximemos do Pai através do Filho, na ação do Espírito Santo. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude a acolher a palavra do diário, a voz de Jesus para ela, e ela nos orienta aquilo que Jesus fala para ela. Que mais uma pedagogia deste tempo, desse século, uma pedagogia em ouvir o diário de Santa Faustina, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê um coração fiel a Jesus, que nos leva ao Pai. Que São José, Pai bondoso,
Pai de Jesus, Pai que guiou, que orientou, que conduziu Jesus a fazer a vontade do Pai do céu. Que São José nos ajude a realizar a vontade de Deus. Terminando dizendo, Jesus dizia ontem, faço aquilo que agrada o meu Pai. Que seja essa a palavra na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.